O Grupo de Apoio Orçamental apresentou esta quarta-feira os resultados da missão de revisão à economia cabo-verdiana. A representante residente do Banco Mundial em Cabo Verde reuniu-se com o Ministro das Finanças para apresentar as recomendações desta missão. Esta é a primeira missão do GAO, Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde, depois das últimas eleições legislativas. Impacto da crise da pandemia da Covid-19 e as perspectivas da recuperação socioeconómica, estabilidade macroeconómica e dívida pública foram os tópicos principais das conversações entre o GAO e o governo de Cabo Verde. O Grupo de Apoio Orçamental está ciente do impacto da pandemia na economia cabo-verdiana, com o PIB a registrar uma contração de 14,8% em 2020 devido à crise do setor turístico. Trata-se da maior redução de sempre e uma das maiores do continente. O GAO reconhece o trabalho do governo de resposta à crise pandémica e recomenda ao Executivo a ter uma maior prudência na política fiscal e a continuar a trabalhar no acesso adequado às vacinas como condição de reativação da economia. O GAO apoia os esforços das autoridades para regressar a uma posição prudente em matéria de política fiscal, assegurando simultaneamente que o plano de consolidação deixe espaço adequado para as despesas sociais e investimentos públicos. A mobilização de receita internas deve ser um pilar fundamental da consolidação da política fiscal. Além disso, os parceiros encorajam as autoridades a estabelecer o reforço da gestão dos riscos fiscais como uma prioridade. Os ganhos que, com notável esforço, foram obtidos na redução do peso da dívida pública ao longo dos últimos 4 anos foram seriamente comprometidos pela crise, aumentando a urgência de medidas para melhorar a gestão da dívida e aumentar a sua transparência. A dívida pública atingiu 151,3% do PIB em 2020, o segundo maior em pequenos estados insulares em desenvolvimento a nível mundial. Apesar do risco de sobreendividamento em relação à dívida externa e total ser elevada, a dívida pública é avaliada como sustentável. O governo vinca estratégias transversais de curto e médio prazos para voltar a colocar a economia do país nos eixos numa situação de pré-pandemia que passa por uma política de reduzir os riscos fiscais associados à gestão das empresas públicas. Temos uma estratégia múltipla para o problema da dívida. Ela é, no curto prazo, uma dívida que é sustentável, não há nenhum problema de sustentabilidade. Há um problema, sim, de criação de espaço orçamental para que o país continue a investir em áreas que são críticas para o nosso futuro, seja nas áreas económicas como também nas áreas sociais. Nós temos um programa muito forte de privatização, de concessão e de reestruturação das empresas públicas, que tem como objetivo, por um lado, aumentar a eficiência dessas empresas, prestar melhor serviço aos cidadãos, mas, por outro lado, também reduzir os riscos fiscais que impendem sobre o Estado de Cabo Verde quando essas empresas mantiverem-se no perímetro do setor empresarial do Estado. Portanto, esta é a nossa preocupação também, no sentido de acelerarmos a agenda de reformas, de privatizações e de concessões e de reestruturação das empresas públicas, tem a ver também com o nosso objetivo de reduzir o risco fiscal que advém da gestão das empresas públicas. O governo conclui ser de capital importância a sua agenda de reforma, que passa pela privatização, concessão e reestruturação das empresas públicas como uma das vias para melhorar a gestão macroeconómica do país.